Vamos agora aqui explorar na barra de menus, fórmulas, as várias opções ou algumas opções de funções que nós podemos utilizar. Claro que eu vou explorar apenas algumas, porque tudo isto depende muito do trabalho de cada um e dos cálculos que têm que ser feitos. Como já expliquei anteriormente, vocês podem sempre clicar sobre este ícone, pôr uma descrição da função que pretendem ou do cálculo que pretendem fazer e o Excel vai-vos apresentar as diversas opções. Vocês depois escolhem aquela que melhor se adaptar às vossas necessidades. Contudo, as funções matemáticas estão elas organizadas por categorias. Se vocês clicarem aqui, vocês têm as funções organizadas por financeiras, por matemáticas e trigonometria, por estatística. Vocês podem fazer uma pesquisa utilizando as categorias, se souberem que categoria pertence à vossa função, ou então podem vê-las, digamos, a lista de todas e escolher aquela que melhor se adapta às vossas necessidades. Portanto, vamos aqui fazer alguns exemplos. Olhando para esta tabela, nós temos vários países, temos um total de amostragem para cada um dos países e depois temos diferentes genótipos para cada um dos países. Vamos então aqui fazer alguns cálculos. Imaginemos que eu quero fazer um cálculo do total para cada um destes genótipos e também para o total de indivíduos amostrados. Ora, a função que me dá um total é a chamada função soma. Portanto, eu já sei a designação da função e começo a escrevê-la na célula que eu pretendo. Seleciono a célula, inicio a função pelo sinal de igual, abro parênteses, pelo sinal de igual, dou indicação do nome da função, que é soma, abro parênteses e peço para somar desde a B2 até a B17, B2 até a B17. Fecha parênteses e obtenho o total de indivíduos que foram amostrados. Se eu quiser saber o total de genótipos AA, AB ou BC, posso simplesmente arrastar esta função para as restantes células, obtenho os valores e podem confirmar. Como é que vocês confirmam? Selecionam a célula em questão, verificam aqui em cima na barra das fórmulas se tem a informação que pretendem. Ora, eu pretendia fazer a soma entre as células C2 a C17. Portanto, confirma-se que o resultado que aqui está considera as células que eu pretendia. Imaginem agora que eu pretendo saber a percentagem de cada um destes genótipos no total dos indivíduos amostrados. Como é que eu faço isso? Simples. Seleciono a célula onde pretendo fazer esse cálculo, inicio a função pelo sinal de igual. E o que eu posso fazer é ir buscar a função ao assistente de funções da percentagem ou posso eu mesma escrever a fórmula matemática. Vamos então escrever a fórmula matemática. Portanto, eu quero a percentagem do total dos indivíduos com o genótipo AA, que está aqui na célula C21 e, portanto, abre parênteses, C21 quer dividir, para saber a percentagem, pelo total de indivíduos amostrado. Dividir por 899, visto que este valor se vai sempre manter, porque é o total de indivíduos amostrados, fecha parênteses, multiplicando por 100%. Enter. E eu obtenho a percentagem destes indivíduos com este genótipo. Se eu arrastar para o lado direito, vou obter a percentagem de indivíduos para os restantes genótipos. Ok? E vocês agora podem dizer assim, mas eu queria que estes valores tivessem apenas uma casa decimal ou queria que tivessem mais casas decimais. Como é que vocês podem alterar isto? Selecionavam as células, botão direito do rato e poderiam formatar e dizer que queriam, por exemplo, colocar percentagem, que queriam quantas casas decimais é que vocês queriam no número, etc. Pressiono OK
e obteria só uma casa decimal. Ok? Próximo cálculo. Imaginemos que eu quero saber qual é o valor mínimo de cada um dos genótipos que estão presentes nesta tabela. Como é que eu faço? Imaginem que eu não sei como é que o Excel designa a função mínimo. Então, como é que eu faço? Vou aqui selecionar a célula onde eu quero que o cálculo seja feito, vou ao assistente de funções e aqui na descrição digo que quero o mínimo. Coloco ir ou enter e ele dá-me a indicação das várias opções de funções que calculou o mínimo. Eu verifico que a primeira é aquela que me vai devolver o valor mais pequeno de um conjunto de valores, que é o que eu quero. Portanto, coloco OK e depois só tenho que dizer qual é o intervalo de células que eu quero que sejam consideradas no cálculo. E, portanto, ou escrevo da C2 à C17 ou então arrasto aqui com o rato. Arrasto assim, coloco OK e obtenho que o valor mínimo desta coluna, deste genótipo A, é 0. Se quiser fazer o mesmo para os outros genótipos, volto a arrastar e vou obter esse valor. Para o máximo será idêntico. Imaginem que eu não sei qual é a função. Ponho inserir função, dou a indicação de qual é que eu quero calcular, máximo, aqui no Excel. Faço Enter e seleciono aquela que melhor satisfaz as minhas necessidades, que é a primeira, coloco OK e também tenho que dizer ao Excel qual é o intervalo de células que eu quero que seja considerado, que é o total destes genótipos. Arrasto com o rato, ou poderia escrever da C2 à C17, largo, OK, e vou obter que o valor máximo aqui é o número 2. Arrasto esta fórmula para o lado direito e obtenho esse mesmo cálculo para os restantes genótipos. Imaginemos agora que eu quero calcular a média. Ora, para calcular a média, eu posso não saber também qual é o nome ou a designação da função e vou fazer ou repetir a mesma operação. Seleciono a célula, vou aqui onde diz inserir função, digo que quero calcular a média, faço Enter e o Excel vai-me dizer qual é a função. Importante considerar sempre no Excel os acentos. Seleciono que é a primeira e faço então a indicação das células que eu pretendo considerar ao intervalo de células. Eu quero a média dos valores que está da C2 ao C17, Enter, e vou obter essa média. Arrasto para a lateral e vejo qual é a média dos valores. Ok? Então, isto são apenas alguns exemplos de funções matemáticas e existem muitas à disposição no Excel e vocês é que têm que ver aquelas que melhor ou aquelas que vocês vão utilizar com maior frequência.